Qual é o segredo mais valioso para manter um time engajado? Vocês pedindo para eu ser objetiva, né? Nessa pergunta bem simples. Engajamento é o que todo mundo quer saber como fazer. Mas se eu pudesse dar só uma dica, eu daria: conheça o seu time, não só coletivamente, mas individualmente. Entenda sobre gestão da singularidade, entenda sobre necessidades, expectativas, ambições, desejos, sonhos de cada uma das pessoas que estão no seu time. Trabalhe, sim, com cultura, propósito, de forma corporativa, alinhada à estratégia da empresa, mas não deixe de fazer essa gestão singular de cada um dos seus indivíduos. Quem foi o mentor ou a inspiração mais importante da sua trajetória? Eu tive sorte de ter muitos, mas eu vou falar do primeiro, porque ele me ajudou a definir muito do meu caminho que veio a seguir. Eu já falei isso para ele várias vezes. Ele era o presidente da primeira empresa que eu trabalhei e eu comecei lá como analista de RH. E por acaso do destino, a minha gestora pediu demissão. Eu acabei interagindo diretamente com esse presidente muitas vezes. E acontece que ele era uma pessoa bem temida, assim, pelos outros, mas embora muito carismático, ele também tinha um perfil muito forte. Eu, como não costumava e não costumo ter medo de ninguém, eu gosto de desafios desse tipo, me aproximei muito rapidamente dele. E depois de 6 meses, meio naquela função interina ali de estar procurando alguém para a vaga da gestora que nunca aparecia, eu entrei na sala dele e falei para ele: eu acho que eu sou uma boa candidata para essa vaga. Expliquei para ele por quê. Ele imediatamente apertou a minha mão e disse: guria, bem como um gaúcho tradicional assim, se tu não fizesse isso, eu não ia te convidar. Essa foi a primeira grande lição da minha vida profissional, que ninguém vai te dar a oportunidade se você não se colocar como possível de assumir a possibilidade. E eu vou dar mais um exemplo dele, que foi depois de, então, na cadeira de gestora pela primeira vez na vida, sem responder para um RH, respondendo direto para o líder do negócio. Eu estava um pouco insegura para uma reunião que eu ia ter que fazer, apresentando um projeto para a diretoria. Eu era a única gerente, todos eles eram diretores, mais sêniores que eu. E eu estava conversando, então, com o meu líder sobre como seria essa reunião. Ele me falou: não esquece de uma coisa. Eles podem ser diretores e tu gerente, eles podem ter cabelo branco e tu não. Mas, do teu assunto, quem conhece é tu. Então, vai lá naquela sala e mostra que a especialista do assunto é tu. E isso também ficou para mim como uma dica fortíssima aí para o meu desenvolvimento a partir daquele momento. Se pudesse dar um conselho sobre performance para um profissional em início de carreira, qual seria? Bom, eu diria: aprenda sobre você mesmo. Trate-se como uma ferramenta de trabalho, assim como você está estudando outras coisas, aprenda a estudar você mesmo, porque você será o seu maior obstáculo ou maior alavanca de sucesso. A gente tem muitas armadilhas que a gente se coloca porque não se conhece, e não estou falando de trabalhar para ser outra pessoa, estou falando de trabalhar para saber aquilo que a gente precisa desenvolver para não cair nas armadilhas que a gente mesmo se coloca. Então, se trate como uma ferramenta de trabalho e estude você mesmo. O que você acredita ser o maior desafio dos profissionais de gente e gestão hoje em dia? Nossa, essa é difícil pra caramba, porque tem muito desafio. Acho que entender o impacto da inteligência artificial nas estruturas das empresas, entender como é que isso pode trazer, por um lado, benefícios e quais são os riscos envolvidos, entender como a gente pode usar isso a nosso favor, não só dentro da equipe de gente de gestão, mas para o negócio. A gente tem que ser um dos advogados da IA dentro da empresa, no sentido de difundir, de melhorar o que for possível de ser melhorado, eficiência, retrabalho, tantas coisas que a gente vem há muito tempo indicando que são gargalos ou que são desvios e ralos que escoam
a energia e a produtividade podem ser resolvidas pela IA. Acho que a área de gente gestão pode puxar essa bandeira também e tem que entender, como eu disse, os benefícios e os impactos e também trabalhar para que os riscos sejam mitigados ao longo do processo.